Salve, salve nação rubro-negra ligadinha aqui no canal Mengão Mídia. Vamos trazer agora para vocês exclusivo duas reações de dois canais de torcedores rivais do Mengão. O canal JF Tricolor e o canal Esporte Alternativo. Um palmeirense e outro São Paulino. Vamos conferir a resenha deles aí? Vamos ver o que eles estão falando do Mengão? Indo pro Flamengo, tá? O Flamengo, eu vi torcedores do Flamengo quando o Paparazzo postou essa informação, questionando, né, o Flamengo, porque teoricamente tem dois jogadores lá, para alguns flamenguistas, que não deram certo: o Marinho e o Cebolinha. E aí que é a questão de você puxar o teu nível de elenco lá pra cima. Porque a gente não tá falando de qualquer jogador, não, cara. O Marinho é bom jogador, o Cebolinha é idem. Só que o protagonismo do Flamengo ele é tão puxado pro alto que, por exemplo, o Matheus Pereira, se chega no Flamengo, ele tem que brigar por uma titularidade e ele é um bom jogador, tendo a grande possibilidade de nem jogar, porque o elenco puxou tanto pra cima que os caras questionam um Cebolinha e um Marinho. Então, esses torcedores queriam a volta do Michael, e eu falo a verdade. O estilo do Michael, que em algum momento a gente viu no Keno isso também, ele é bem escasso aqui no futebol brasileiro. Realmente daquele jogador agudo que eu não consigo ver isso na mão do Abel, uma vez que o Wesley não deu certo. O Dudu hoje é um jogador que toca a bola de lado, ele não é mais aquele jogador protagonista. Então eu não consigo imaginar que o estilo de jogo para o Palmeiras do Michael venha a somar nas mãos do Abel. Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo gosta dessa característica de jogo, gosta desse tipo de jogador, tá? E aí faz pensar que caberia no Flamengo, porém onde, né? Como eu disse, tem dois jogadores que são, no meu ponto de vista, para nível de futebol brasileiro, excelentes, tanto o Marinho quanto o Cebolinha, e que não tem o nível de performance e de exigência que o Flamengo quer hoje no seu elenco. Então, assim, Olha, rapaziada, é o seguinte, essa parceria do Flamengo com o Banco BRB veio para deixar o Flamengo num nível inalcançável, velho. Um nível financeiro onde o Flamengo tá aqui e os demais estão aqui. Assim, eu sempre ouvi falar, né, que quando o Flamengo acordasse, quando o Flamengo tirasse os incompetentes, quando o Flamengo se profissionalizasse, se tornaria um time inalcançável. E isso tá acontecendo de fato. Essa parceria do Flamengo com o Banco BRB, o Banco de Brasília, que assim, acabou de ser aprovado pelo Banco Central, tá tudo certo. Para os acionistas do BRB, espetacular, porque até então o Banco de Brasília não era um banco tão conhecido assim. E agora, com essa parceria com o Flamengo, os caras vão ganhar uma enxurrada de cliente. O que vai ter de flamenguista cancelando conta em outros bancos só para virar correntista do Banco BRB para poder ajudar o Flamengo, né, já que o Flamengo vai ter 50% nos lucros, cara, não tá escrito. E pro Flamengo espetacular porque vai encher mais ainda os cofres de dinheiro, cara. O Flamengo já é um time que vive uma realidade. Em plena América do Sul, o Flamengo vive uma realidade de time europeu. Assim, se colocasse o Flamengo para disputar Campeonato Português, o Flamengo brigaria pelo título tranquilo. Campeonato holandês, campeonato espanhol, o Flamengo ficaria ali pelo menos em terceiro. Campeonato inglês, o Flamengo brigaria na parte de cima. Enfim, qualquer campeonato europeu, o Flamengo brigaria na parte de cima da tabela, rapaziada. Então, o Flamengo já vive uma disparidade absurda em relação aos demais aqui do Brasil, em termos técnicos, em termos táticos. E agora, mais do que nunca, em termos financeiros, né? Mais do que nunca, o Flamengo ele sobe um degrau assim que eu diria que é inalcançável para os demais clubes aqui do país, cara. O Flamengo está alcançando um patamar que não vai dar para chegar perto. Sinceramente, não tem como. Outros times também estão aderindo a essa questão aí de banco digital, enfim. O Palmeiras lançou essa semana aí, se eu não me engano, o Palmeiras Pay. Mas não dá para comparar, rapaziada, porque o Palmeiras lançou essa semana, tá chegando a 3 mil clientes agora. O Flamengo, cara, em parceria com o BRB, já está ultrapassando os 2 milhões de clientes. Então, enquanto o Palmeiras está chegando nos 3 mil, o Flamengo tá passando dos 2 milhões. São Paulo também tá para lançar um banco digital aí, o SPFC Bank. Cara, quando o São Paulo estiver chegando nos 5 mil clientes, o Flamengo já vai estar passando dos 10 milhões. Então, assim, é um desnível absurdo, cara. É uma realidade
totalmente diferente. Claro que isso daí não garante título, né? O Flamengo vai ter que manter esse profissionalismo aí, diretoria competente. A gente tem algumas ressalvas aí em relação à diretoria do Flamengo, algumas posturas que eu particularmente não concordo, mas não dá para negar que tanto o Landim quanto o Braz, e além de outros também que ficam nos bastidores e terminam não aparecendo tanto, quando eles saírem do Flamengo, eles vão colocar pessoas de confiança deles. Então, assim, creio eu que essa situação aí do Flamengo de dominância, tanto em termos técnicos, em termos táticos, em termos financeiros, vai perdurar por muitos anos. O Flamengo tem 3 times, velho. Assim, não dá pra comparar com os demais. O time C do Flamengo briga por título do Campeonato Brasileiro. O time C do Flamengo briga por Copa do Brasil. O time C do Flamengo briga por Libertadores. Então, assim, é uma diferença, é uma disparidade que não tem como fazer comparação. Esses dias aí, eu vi um torcedor São Paulino falando, por que criticaram tanto o primeiro jogo do São Paulo na temporada? O São Paulo foi mal, beleza, mas o Flamengo também empatou lá com o Madureira. Cara, não dá, né? A pessoa que escreve isso não pensa, a pessoa não raciocina. O Flamengo, ele tem o direito, ele tem o crédito de repente, num jogo ali de início de temporada, não jogar tão bem assim, acontece, faz parte. Os caras estão ganhando tudo há anos. O Flamengo pode se dar ao luxo de num jogo ou outro não ir bem. O São Paulo não pode, cara. O São Paulo hoje tá num nível que não dá pra colocar na mesma frase que o Flamengo. Então, assim, pra vocês verem, né? A gente não tá falando de qualquer time, tô falando do São Paulo, gigante do futebol brasileiro. Então, só pra vocês terem uma ideia de como o Flamengo tá na frente dos demais. E o outro time que disputa com o Flamengo, que é o Palmeiras, que pode sim complicar pro Flamengo essa temporada, pode tirar títulos do Flamengo esse ano, também tá numa situação em que os próprios torcedores palmeirenses estão questionando, cara. Os próprios torcedores palmeirenses estão vendo que a disparidade do Palmeiras, que é um outro time que ganha tudo ao lado do Flamengo esse ano, diminuiu. E o Flamengo vem aumentando. Preocupante ao extremo. Pro torcedor flamenguista, maravilha, tem que comemorar mesmo. Cara, pro torcedor flamenguista, vocês têm que estar com a autoestima lá em cima. Os demais não. Pros demais, cara, tá dando medo. Particularmente esse time do Flamengo, não só o time, né? A forma pela qual o Flamengo vem sendo administrado, a forma pelo qual o Flamengo tá enriquecendo, tá dando medo, rapaziada. Enfim. Pessoal, como vocês podem ver aí, o Mengão tá assustando. Não só o time, como também toda a estrutura, a organização do Landim, né? Então você vê que os adversários já não têm medo só do time, tem medo da estrutura. E aí, o que você achou da opinião desses torcedores rivais? Deixa seu comentário aqui embaixo para a gente poder repercutir muito mais. Valeu? Boa nação!